Olha, não fique cocheando entre dois pensamentos. Não fique, tome uma decisão. E aí Elias chamou esse povo e eles estavam meio em dúvida se servia o Deus vivo ou o Deus lá de Baal, um Deus que não existia, né? Uma coisa maligna. E aí por isso eram os profetas de Baal e Elias como profeta de Deus. E ali o que Elias fez? Direcionado por Deus, ele chegou diante do povo e falou: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Deus. Não pode ficar em cima do muro. Aí, alguém já viu essa palavra, né? No linguajar crentez, né? Está em cima do muro, sai de cima do muro. Aí esses dias um missionário comentou algo muito importante. Ele falou: não se esqueça que o muro já é do capeta, tá? Então quem está em cima do muro já está, o muro já é do diabo já. Então, ou seja, temos que estar do lado de Jesus, do lado vencedor. E aí Elias chegou para o povo e falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um sacrifício, vou oferecer um sacrifício, colocou lá no holocausto, pegou o animal, repartiu, só para você entender a história. E ali ele disse: olha, o Deus que responder com fogo, vocês vão clamar o Deus de vocês e eu vou clamar o meu. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro que nós vamos servir. E aí o povo falou: olha, é boa, essa sim, vamos fazer. Aceitamos. E aí os profetas e Elias falou: então vocês vão primeiro. E aí os profetas que serviam a Baal, que eram aqueles deuses estranhos, começaram a clamar a Baal. E Baal, Baal, desça com teu fogo, Baal, queima aqui esse holocausto. E Baal, não respondia. E ali ele clamava, e foi chegando já perto de meio-dia, e eles clamando, e não acontecia nada. De manhã eu comentava, imagina, não tinha relógio, mas é como se Elias olhasse no relógio e falasse: quando que vai acabar essa palhaçada aí? Esse Deus não vai responder. Esse Deus não existe. E ali eles começaram a se cortar, tudo isso depois você lê no capítulo 18, tá? E começaram a se cortar e nada de responder. Aí acabou aquela coisa toda. Elias falou: agora é minha vez, deixa eu clamar agora o Deus verdadeiro. Elias foi lá, reparou o altar que estava quebrado, preparou o animal, colocou lá, e lá diz assim, pediu para fazer uma valeta, um rego em volta do altar, e pediu para encher de água. Joga a água aqui, colocou a lenha. Você já viu acender fogo com água? Alguém já viu? Não acende, não é verdade? E ali ele colocou a água em volta, aquela coisa, e aí ele foi e clamou a Deus. Ele disse: Senhor, Senhor, manifesta-te neste lugar. E ele disse: Senhor, tudo que eu fiz aqui, eu fiz conforme a tua palavra. E ali ele disse: manifesta-te, Senhor, manifesta-te com fogo, para que esse povo veja que há Deus em Israel. Só para resumir a história, Deus desceu com fogo sobre aquele holocausto, e a Bíblia diz que ele queimou aquele animal que estava ali, o fogo de Deus. Aquela água que estava naquela valeta, naquele rego, o fogo lambeu aquela água, queimou tudo aquilo ali, e aqueles profetas que estavam ali foram queimados também, e os outros que sobraram, mais 400 e poucos profetas, correram quando viram aquilo. Elias e o povo correu atrás, matou aqueles profetas de Baal, foram quase 1000 profetas de Baal que foram mortos ali. E Deus manifestou, e o povo entendeu, falou: esse é o Deus verdadeiro. Aí, para chegar onde eu quero aqui no capítulo 19, olha só o que diz. Só resumir a história para você. Pastor, que história comprida, imagina se eu fosse ler na Bíblia, né? Eu resumi aqui. Olha o capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. É a história que eu acabei de contar, o que Elias fez. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, de certo, amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a um deles. O 3. O que vendo ele, se levantou e foi para escapar com vida. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá,
E deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha aqui para mim, por gentileza. Jezabel era uma mulher terrível. E o rei aqui, irmão, Acabe, era outro terrível. E para dizer que não estava pior as coisas, os dois se ajuntaram ainda. Imagina, Jezabel perturbado, Acabe endemoniado. Aí os dois se juntaram. Né? E quando o rei chegou para Jezabel e falou: olha, o profeta de Deus acabou com os seus profetas lá do seu Deus lá. Irmão, essa mulher ficou revoltada, ela bateu na mesa, ela falou: não me chamo Jezabel da Silva Xavier, né? Resumindo aqui para você, se amanhã, tal hora, esse profeta não vai estar morto, assim como matou os meus profetas lá de Baal. E Elias, quando ouviu essa mensagem, de manhã eu comentei só para você entender, antigamente não tinha tecnologia, né? Se fosse hoje, fosse nos dias de hoje, Jezabel tinha pegado o contato de Elias, tinha mandado um zap para ele. Tinha ou não tinha? Tinha mandado um áudio para ele, né? Elias, amanhã tal hora você está morto. Elias ficou com medo. Vou bloquear essa mulher, Deus que me livre. Mas era o mensageiro, ele mandou um mensageiro, ele foi lá, deu a mensagem para Elias, e quando ele recebeu a mensagem de Jezabel, ele tremeu na base, vamos dizer assim. Elias ficou com medo. Agora, irmãos, preste atenção. Um homem que tinha vencido 1000 profetas praticamente de Baal, que tinha visto o fogo de Deus descer e queimar aquele holocausto, estava temendo, com medo de uma mulher chamada Jezabel. Pastor, mas essa mulher era mau, ela era terrível, ela matava mesmo. Mas, irmãos, é aqui que eu quero que você entenda. Ele ouviu a mensagem, a voz, o recado de Jezabel. Ele ouviu a mensagem maligna. Agora, irmãos, quando Satanás investe contra a nossa vida, seja com uma doença, seja com uma notícia ruim, seja, não sei, alguma coisa que foi ali uma mensagem, um mensageiro do demônio que trouxe. Às vezes uma doença, um diagnóstico. Nós não temos que ouvir a voz de Satanás. Nós temos que ouvir a voz de quem? De Deus. Será que Deus ia permitir Elias morrer nas mãos de Jezabel? Deus já tinha acabado com os profetas dela, próximo era ela que ia se acabar. Né? Já tinha matado todos aqueles profetas dela. Agora, quando ele ouviu a mensagem maligna, ele tremeu e temeu. Ele ficou com medo, ele falou: e agora? Eu vou correr, eu vou fugir. E aqui, irmãos, se nós pegarmos um pouquinho a história, Elias estava tão desanimado, mas tão desanimado, que ele foi, primeira coisa, um princípio de depressão, queria ficar sozinho, dispensou o seu auxiliar, deixou na cidade, pegou para o rumo do deserto, caminhou um dia, caminhando aí a 5, 6 quilômetros por hora, geralmente, não sei quantos quilômetros ali, ele caminhou no deserto, sei que ele caminhou um dia, e ali ele achou um pé de árvore, sentou debaixo, e a Bíblia diz, no seu ânimo, ele pediu o quê? A morte. Ainda bem que ele pediu a morte para Deus. Porque se ele tivesse pedido a morte para Satanás, aí o negócio ia ficar feio. Sim ou não? Mas ele falou para quem? Falou para Deus. Agora, irmãos, Elias não queria morrer? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está em dúvida. Sim. Então por que se ele não queria morrer, por que ele não pegou, então, quando ele recebeu a mensagem de Jezabel, ele falou: pois bem, a dona Jezabel quer me matar, então vou lá na casa dela. Ela não tinha ameaçado ele de morte? Ele estava desanimado, querendo morrer. Falou: eu vou entregar minha vida, eu vou lá na casa de Jezabel. Chegava lá: ô dona Jezabel, a senhora falou que ia me matar, eu vim aqui, eu estou querendo morrer mesmo, me mata logo aí. Mas foi isso que ele fez? Aí eu fiquei meio assim, será que ele queria morrer mesmo? Né? Porque se ele quisesse morrer, no máximo que ele ia fazer é ficar no lugar que ele estava, aonde o mensageiro chegou.
E ali ele ia falar, então, vou esperar aqui a Jezabel. Olha, o negócio está difícil, Deus, eu vou ficar aqui esperando essa Jezabel aqui, porque ela disse que vai me matar, e eu estou meio desanimado, não quero viver mais. Irmãos, tem muito entendimento aqui para nós. Às vezes, tem pessoas que já estão entregando os pontos, jogando a toalha, dizendo basta, para mim não dá mais. Aqui Elias estava num complexo de inferioridade. Aí a pessoa começa, não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor do que o fulano de tal. Mas você não é o fulano de tal. Mas eu não sou isso, eu não sou aquele outro. Mas você não é, você é você que Deus fez. E ali ele naquele desânimo, naquela coisa toda, e a Bíblia diz que um abismo vai chamando o quê? Vai chamando outro abismo. Agora, eu comentei na quarta-feira, eu falei sobre Ageu, depois você lê lá, não vou pegar aqui, eu preguei essa mensagem na quarta. Deus colocou o povo, tirou da Babilônia, do cativeiro, e falou, olha, vocês vão ficar aqui, vão reconstruir o templo, vão reformar meu templo, onde eu faço morada e tal. E o povo começou a se preocupar com as suas casas, começou a construir, forrar suas casas, e o templo, a casa de Deus, ficou largada, ficou abandonada, né? Eu ia falar igual obra pública, mas aqui, graças a Deus, todo mundo termina as obras públicas, amém? Ficou lá abandonado lá. E ficou lá, e Deus olhou e falou, poxa, mas o meu templo está abandonado, está parado. Aí Deus falou, olha, mas cadê, vocês não vão construir? E o povo falou, não é tempo ainda de construir. Deus falou, mas não é tempo? Mas espera aí, eu que falo aqui, não é vocês que falam. E o povo estava tão corrompido, tão preocupado com as coisas materiais, que eles já estavam, não Deus, não é tempo ainda de trabalhar. Como se Deus, não, é tempo, desde quando eu coloquei vocês aí. Mas o que eu quero que você entenda? Irmãos, é Deus que tem que ditar as regras na nossa vida. Agora, se nós não vigiarmos, nós vamos pegando um caminho errado, vamos deixando a voz de Deus, daqui a pouco nós vamos querer falar, ditar as regras para Deus. Elias chegou e falou, Deus, tira a minha vida. Tudo bem, é Deus que tira, é Deus que dá. Mas quem sou eu para falar isso para Deus? Né? Quem sou eu para falar, Deus? Imagina, Deus olhou para Elias, irmão, diante dessa oração aqui que nós não devemos fazer, que é a oração do medo, não podemos fazer essa oração. Deus falou, não, Elias, não é hora, eu sei a hora que eu vou te levar, mas não é agora, não é você que manda em mim. Quando for o momento certo, eu vou te levar. E depois você lê a história aqui, ele ainda teve que ungir rei, ele ainda teve que ungir um sucessor que foi Eliseu. E ele queria entregar a missão para Deus. Ele queria abandonar o barco, como se diz. Deus falou, não é hora ainda. Tem muita coisa para você fazer. E assim nós pegamos essa palavra, irmãos. Às vezes a pessoa já está, Deus, para mim chega, basta, não dá mais. Mas espera aí, será que Deus não tem mais nada para você? Será que já chegou o fim da linha, como se diz? Não. Quer ver? Ó? Vamos continuar aqui. Ó. O 5. Ó. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. E lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te, come, muito comprido te será o quê? O caminho. Olha aqui para mim, por gentileza. Irmãos, tem horas na nossa vida, tem momentos, que nós temos que dormir. Mas não é agora não, pelo amor de Deus. Isso aqui é espiritual. Mas, às vezes, você está enfrentando uma batalha, uma luta, uma situação para resolver, tem que tomar uma decisão. Esse negócio de decisão é complicado, dependendo da decisão, se tomar uma decisão errada, é para a vida toda, vai comprometer a família, o trabalho, enfim. Mas tem situações que nós temos que dormir. Isso aqui é espiritual. O que significa isso? Dar um passo atrás.
Elias estava aqui nessa situação, ele falou, quer saber, eu vou deitar aqui, Deus fez uma oração de medo, Deus tira a minha vida, eu não quero mais, chega, não sou melhor que os meus pais, e ele pegou no sono e dormiu. E quando ele acordou, o que existia diante dele? A providência de Deus. O que ele precisava? Elias precisava morrer, é o que ele pediu para Deus. Mas aí ele abre os olhos, acorda, ele vê um anjo ali. De manhã eu comentei algo importante. Olha como Deus trabalha, irmãos. Às vezes tem gente que fica pedindo a morte já do casamento. Às vezes tem gente que fala, Deus, eu não aguento mais essa praga, leva embora. Calma. Deus, olha, esse carro não presta, eu vou tacar fogo nesse... Calma. Deus, esse filho. Não faça isso. Durma, descanse. Amanhã é outro dia. Imagina se Deus tivesse ouvido essa oração de medo de Elias e tivesse cumprido. Tudo bem, o Elias quer morrer. Quando Elias tivesse abrido ali os seus olhos, debaixo daquela árvore, ele estava ali roncando, daqui a pouco ele abriu o olho. Sabe quem que ia estar do lado de Elias? Não sabe? Vou simbolizar aqui, já que eu estou de preto, mas está amarrado. Não tem nenhuma foice aqui, eu vou pegar isso aqui. Ia estar uma senhorinha de cutelo, com a touca preta na cabeça, com uma foice, como? Bem assim, ó, batendo no chão. Elias acordava, mas quem é você? Eu sou a morte. Você não queria a morte? Você não queria morrer? Não, está amarrado Satanás e tal. Mas Deus não fez isso, irmãos. Quando ele abriu os olhos e olhou, o que estava do lado dele? O anjo de Deus. O anjo ali preparado, tinha um pãozinho assado na brasa, uma aguinha, mas Elias queria a morte, ele não queria pão, ele não queria se alimentar. Mas por que Deus deu pão para ele? Por que Deus deu a água para ele? Porque Deus não queria que ele morresse. Deus queria que ele o quê? Caminhasse. Enquanto às vezes a pessoa está pedindo a morte, mas Deus quer dar a força para a pessoa. Deus quer dar o alimento. Irmãos, Deus é a sabedoria. Às vezes diante de um momento, às vezes nós tomamos aquela decisão precipitada, chega, não, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe os nossos caminhos. Às vezes nós ficamos ali preocupados, eu vou fazer isso. Aí chega Deus e coloca um pãozinho, uma água, mas não é isso que eu quero, Deus, não é isso que eu preciso. Será que não é isso que você precisa? E Deus sabe que é isso que nós precisamos. Agora imagina se Deus fosse fazer a nossa vontade maluca, o nosso desejo doido. Ele ia pegar e ia matar Elias e ponto final. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso que às vezes, se você orou a Deus e a resposta de Deus meio que te contrariou você, alegre o seu coração. Alegre o seu coração, porque se Deus fez assim, Ele sabe de todas as coisas. Eu costumo falar, eu coloco os pés num caminho, Deus já sabe o final dele. Deus já sabe aonde vai dar. Se eu vou dar com os burros na água, como diz, ou se vai dar certo. Provérbios fala, há caminhos, é 12:14 ou 14:12, não lembro aqui, há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim dele, ou o final deles, é caminho de morte. Sabe aquilo que nós olhamos e, olha, parece que é de Deus, mas nem tudo que parece tem que ser de Deus. Olha, pastor, está parecendo muito de Deus. Então espera Deus comprovar se é de Deus. Porque esse negócio de parece aí, irmão, como diz o ditado aí, você vai comprar gato por lebre, né? Ou vice-versa. Ou, vai, como diz uma piada de um cidadão aí, vai comprar o animal lá, que é daquela época que comprava, vai comprar o animal com defeito. O cidadão foi comprar um animal, um cavalo, e ele era meio trapaceiro, e o outro era meio ingênuo. Ele falou, tá aí o animal, olha, um animal pensa no animal bom. É bom, ixi, esse aí é manga larga, manga estreita, não sei, não entendo de cavalo. Esse macho, olha, parece que você está andando numa poltrona. Então esse cavalo. Falei mas o cavalo, ele falou, mas tem algum defeito? Ele falou, não, o defeito está na vista. Ele falou, mas eu estou olhando aqui, está tudo... Mas como assim o defeito está na vista? Ele, tudo
tudo bem, vou comprar. A vista estava normal, né? Não tinha nada, o olho do cavalo não estava furado, né? E ele levou o cavalo. E ele começou a andar com o cavalo e ele puxava, o cavalo não ia para aquele lado. Ele falou, esse cavalo está meio estranho. Esse cavalo não obedece. Aí depois ele foi descobrir que o cavalo era cego de uma vista, né? Ele voltou lá e falou, rapaz, você me enganou. Ele falou, não, eu falei que o defeito estava na vista. Você comprou porque você quis, né? Não, mas eu achei que era no jeito de olhar nas minhas vistas. Ele falou, não, o cavalo é cego, agora não tem como voltar atrás. Ou seja, você não vai ser enganado por Satanás. Você não vai entrar em roubada, em caminhos furados. Irmãos, barcos furados, não tem caminho furado, né? Em barco furado. E o que mais acontece? Casamento errado, misericórdia. Negócio errado. Olha, e o pior aí esse negócio errado, porque dá prejuízo. Irmão. Quando toca no nosso bolso, é bom ou é ruim? É ruim. Aí a pessoa fica braba, fica nervosa, mas toma cuidado. Há caminhos que parecem bom. Aí eu oro a Deus, Deus, eu quero isso. Mas se Deus não deu aquilo, deu outra coisa, mostrou para mim, é o que eu preciso. Porque Deus sabe. Aí para continuar aqui, ó, que o tempo passa rápido, e olha a paciência de Deus. Ele deitou, dormiu, acordou, tinha um pão, ele comeu e voltou a dormir. E o anjo chegou, cutucou ele e falou, ei, acorda. A paciência de Deus, levanta. Por quê? Aí o anjo deu uma palavra para ele. Falou, ó, você come novamente, acho que tinha sobrado um pouquinho lá, né? Falou, come mais, bebe, porque muito comprido ou muito grande te será o caminho. Você não sabe, irmãos, até onde você precisa caminhar. Eu não sei até onde eu preciso ir. Deus me deu um caminho, me deu um trajeto, eu preciso caminhar. Mas eu não sei até quando eu vou caminhar ali. Eu não sei. E Elias também não sabia. Na cabeça dele já tinha acabado já o ministério dele, já tinha acabado tudo. Mas era coisa da cabeça dele. Sabe quem colocou isso na cabeça dele? Jezabel. A Jezabel que colocou isso na cabeça de Elias. Amanhã eu vou te matar, Elias. Pronto. Ele falou, Deus, muito obrigado, entrega aqui meu ministério, acabou tudo, pensando bem, não dá mais. E Deus, olhando aquela presepada, falou, não pode. Elias está com medo de Jezabel. Olha, matou todos os profetas, descia o fogo para mostrar para ele que eu posso consumir com todos esses profetas, inclusive Jezabel, e agora ele está com medo. Aí ele faz a oração, até o missionário falou sobre esse versículo, ele faz a oração do medo. Aí a pessoa recebe um diagnóstico médico, recebe ali um laudo médico, aí a pessoa faz a oração do medo. Aí o crente pega o diagnóstico, já pega assim, ai meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Ai Deus, o médico falou que eu vou morrer, eu acho que eu vou mesmo, Deus. Faz aquela oração do medo. Ela está acatando aquelas, não que o médico é o Satanás, irmão, não que ele é o mensageiro do diabo, ele deu o diagnóstico, pode ser o diagnóstico do médico, pode ser alguém que te ameaçou, pode ser alguém que falou mal de você, pode ser tudo isso. Aí a pessoa faz aquela oração do medo, ué, mas espera aí, a Bíblia diz, não temas que eu sou contigo, lá em Isaías 41:10, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus, então eu vou continuar meu caminho. Se essa mulher diz que vai me matar, então vamos ver então. Vamos ver se o Senhor vai permitir. Se o Senhor permitir, amém. Agora, se o Senhor não vai permitir, eu vou continuar caminhando. Agora, eu não vou entregar os pontos. Eu não vou cair na conversa furada de Jezabel. Quem tem que conduzir a minha vida, quem fala até onde eu devo ir, é Deus. Não é uma Jezabel da vida. Não é o diagnóstico que o médico deu que fala até onde você vai viver. Não, mas olha, eu fiquei sabendo, olha, todos que pegaram essa doença morreu. Esses daí é o mensageiro de Jó, só traz notícia ruim. Olha, cuidado, hein? Eu vi um caso desse e o que aconteceu? Morreu. Orar não quer a criatura, né? Mas jogar uma palavra dessa para esfriar a fé do outro. Mas aí, irmãos, cabe a nós ouvir a mensagem de Satanás ou ouvir a mensagem de quem? De Deus. Coloca aí para mim, Joel 3,17, eu até dei essa mensagem para uma irmã agora há pouco, antes do culto. Coloca aí para mim, Abacuque 3,17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Próximo. O que tem que fazer? Todavia me alegrarei em quem? No Senhor. E exultarei no Deus da minha o quê? Eu comentava esse versículo com uma irmã. Falou, pastor, mas as pessoas ficam falando, cadê o seu Deus? Eu falei, irmã, mostra onde está seu Deus. Falei, você quer ficar com uma voz do povo ou você quer ficar com uma voz de Deus? Eu quero ficar com a voz de Deus. Falei, mas já está com a voz do povo. Essa voz do povo já entrou no seu coração. Pega o que a palavra diz. Ainda que não haja mantimento, ainda que a vaca morra, ainda que não tem leite, eu vou permanecer aonde? No Senhor. É assim. Aí Elias recebeu uma mensagem maligna, ele ouviu aquela voz de Jezabel, aquela voz ficou dentro dele. E nós não temos que ouvir, irmãos, voz de Jezabel, de Joel, de Joaquim, de João. Quer ver? Pula lá aqui no 1 Reis, vai lá no versículo, deixa eu ver o versículo aqui, versículo 11. 1 Reis 19, 11. Pula lá para o versículo 11 que diz assim, E ele disse, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebravam as penhas, as pedras, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava onde? No fogo. Aí depois que passou tudo isso, depois do fogo, uma voz mansa e o quê? E delicada. Eu preguei essa mensagem. Acho que já tem, quem é daqui da igreja um bom tempo vai lembrar, já tem quase 3 anos que eu preguei essa mensagem, segundo as minhas anotações. Eu preguei, não espere um barulho de um Deus que fala, irmãos. Apocalipse 3, 21, não lembro aqui, hoje eu estou errando todos os versículos, mas eu sei o que fala, não lembro a referência. Mas lá diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Assim diz o versículo, Apocalipse 3:20. Se alguém chegar na sua casa, claro que se você não marcou com ninguém, porque hoje você pode marcar um compromisso, um encontro com a pessoa, tal hora eu vou na sua casa, você vai estar esperando, sim ou não? Mas pode errar também, que pode bater, chegar lá e não é a pessoa, pode ser outro. Mas você já fica esperando, isso aqui vai te ajudar. Mas você está lá na sua casa, hoje, meia-noite, aí alguém bate no seu portão. Está amarrado, Satanás. Quem que vai bater no meu portão uma hora dessa? Alguém bateu lá, na hora você já sabe quem que é? Só se tiver uma câmera lá, né? Vamos deixar a tecnologia de lado, que hoje dá para saber. Mas bate lá, você, peraí, bateu. No mínimo você vai perguntar o quê? E se não responder? Ixi, pastor. Aí é fantasma, né? Mas deixa para lá. Aí a pessoa bateu, quem é? Aí a pessoa fala, sou eu, fulano de tal. Ah, tá, mas uma hora dessa, criatura, o que veio fazer aqui? Vim pegar um dinheiro emprestado. Mas enfim, se a pessoa só bater, você reconhece? Ela precisa o quê? Falar. Você conhece o quê? A voz, se é o marido, se é o filho, se é o primo, o amigo, você conhece a voz. Aí Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Mas espera aí, ele diz, quem ouvir a minha voz, ele bate e fala, sou eu, sou Jesus. E nós temos que conhecer, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, que é Jesus. Nós temos que conhecer. E aqui, irmãos, o que Deus está mostrando para nós? Passou um vendaval, pedra caindo, quebrando tudo, e Elias olhando. Daqui a pouco veio um terremoto e aquela coisa, e Deus não estava ali. Daqui a pouco vem um fogo e Deus é fogo consumidor. Isso é Deus que está falando. Deus também não estava ali.
Aí passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo, daqui a pouco veio uma voz suave, uma voz mansa. E aquela era a voz de quem? De Deus. Sabe o que Deus está falando para nós, para mim e para você? Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que nós temos aqui uma quantidade de pessoas, 20, não sei, 30 pessoas. Imagina se eu pedir aqui para cada um dos irmãos aqui começar a cantar uma música. Cada um, mas não pode ser a mesma música. Tem que cantar gospel, né, irmão? Pelo amor de Deus, não vai cantar aí Estrada de Ouro Fino. Mas enfim, se eu pedir para cada irmão cantar uma música, um vai começar aqui, vou dar um exemplo, a Sara vai começar aqui, estou seguindo a Jesus Cristo, o outro irmão ali vai começar, alvo mais que a neve, o outro ali vai cantar, tocou-me, vai virar uma bagunça ou não vai? Aí eu vou ficar, qual que eu vou ouvir? E o outro lá, Jesus, estou na tua presença, vai virar uma bagunça, ninguém vai entender o quê? Eu vou ficar, quem que eu vou seguir? Tocou-me, curou-me, não dá certo. E assim Deus está falando. Às vezes tem situações na nossa vida, irmão, está uma bagunça. A pessoa não consegue identificar a voz de Deus. Mas Deus não está ali naquela bagunça. Ele diz que Ele não é Deus de confusão. Aí a pessoa, aí vem esse exemplo aqui, aí vem o fogo. Ah, é o fogo. Não, pastor, eu falei com o irmão lá, ele é do reteté, é fogo para tudo que é lado. Ah, eu acho que é Deus agora que está na boca dele. Quando tem acho, quem sabe, talvez, pula fora desse barco e isso aí é furada. Eu tenho que ter certeza. Eu não posso. Às vezes quando a pessoa está precisando de uma resposta, ela fica desesperada, esperando ali e tal, aí vem a pedra, quebra, vem o fogo, agora é Deus que está falando. E Deus está longe desse negócio. Deus mostrou, passou um vendaval. Lembra que eu falei que tem situações na nossa vida que nós temos que dar um passo atrás e dormir um soninho, como Elias fez? E esse soninho espiritual aqui, para você entender, ali muitas coisas Deus vai mostrar. Aí acaba a bagunça, todo mundo para de cantar, aquela coisa. Aí vem a voz de quem? Vem a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Mas a voz de Deus é diferente, pessoal. A voz de Deus não está no meio de fogo. A voz de Deus não está no meio de tempestade. A voz de Deus não está no meio de bagunça. A voz de Deus, ela é mansa, ela é suave. Aí a pessoa às vezes quer ouvir a voz de Deus no meio da confusão. Vai orar um pouco. Vai buscar Deus. Dá um passo atrás, que essa situação vai se resolver. Deus vai te dar uma palavra. Quer ver? Coloca para mim Mateus 17, por gentileza. Mateus capítulo 17. Nós já vamos caminhando para o final. Mateus capítulo 17, versículo 1, tá? Diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte próximo, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Próximo. E eis que lhes apareceram Moisés, o Elias, que nós estávamos falando aqui, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e um para o quê? A ideia de Pedro era boa? Sim ou não? Deixa ali no 4 ali. Primeiro ele pediu, deixa no 4. Ele pediu para Jesus, falou, se queres, podemos fazer aqui 3 tendas. Vamos fazer uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. E Pedro ficou maravilhado, porque o rosto de Jesus resplandia como o sol, ele não conseguia nem olhar, né? As vestes se tornaram mais alvas que a neve, e Pedro ficou maravilhado com aquilo. Eu comentei num tom de brincadeira, mas é verdade, fez igual o rapazinho lá do seriado de televisão, alguém já assistiu, lembra? Isás, vamos construir aqui uma tenda, e uma para o Senhor, outra para Moisés. Avexado ali, calma, Chaves. E aí coloca o 5, olha só, olha o versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma voz luminosa os cobriu, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o que mais?
escutai-o. Em outras palavras, em outra tradução, a ele dai ouvidos. Pedro estava ali querendo construir, a ideia dele era boa, aquela famosa frase, é para uma boa causa. Mas será que Deus está no negócio? Será que Deus aprova? E aí vem a voz de Deus e diz assim, corta Pedro logo, fala, esse aí que está aí do seu lado, esse é o meu filho amado, a ele escutai, viu? Se ele falar para você fazer uma tenda, você faz. Irmão, Pedro caiu, coloca o 6 aí, versículo 6. E os discípulos ouvindo isso, caíram sobre si sobre o seu rosto, e tiveram grande o quê? Eu creio que João depois acho que queria dar umas porradas em Pedro. Alô Pedro, você fala demais, Pedro. Olha aí. E caíram ali, aquela luz foi tão forte que eles ficaram como cegos ali, se prostraram, e o João deve ter olhado e falado, olha o que Pedro faz. Por falar o quê? Falar demais. E Deus repreendeu ele, falou, é Jesus que você tem que ouvir. Não é Jezabel, não é Pedro, não é Joaquim, não é João, não é quem quer que seja. Esse é o meu filho amado, a ele o quê? Escutai. Senhor, tira a minha vida. O meu filho amado está do seu lado. A ele escutai. Ele pediu para você tirar a sua vida? Deus, não dá mais, eu vou entregar os pontos, eu vou entregar esse casamento, eu vou entregar esses filhos, vai entregar tudo, né? Deus, esse é o meu filho amado que está aí do seu lado. A ele escutai. E como que eu escuto Jesus, pastor? E como que Jesus vai me dar uma direção? Através do quê? Da palavra, do evangelho, o que Jesus falou para nós. As mensagens que Jesus deixou para nós. E ele, irmãos, você não vai ler nenhuma mensagem de Jesus nos 4 evangelhos, por isso que é importante nós lermos sempre os 4 evangelhos, porque fala da vida de Jesus. Você não vai ver Jesus falando assim para você em alguma mensagem. Não vai ter jeito não. Olha, faz o seguinte, volta para sua casa, eu estou meio desanimado hoje, eu acho que não vai dar certo. Tem alguma palavra assim na Bíblia de Jesus? Sim ou não? Chegou algum diante de Jesus, Jesus olhou e falou, ih rapaz, sua situação é grave, não tem jeito não tem cura a sua situação, volta para sua casa. Teve uma situação que Jesus foi numa cidade e ali ele não conseguiu fazer milagre, mas não era porque Jesus era fraco, ele não tinha poder, e era a terra dele. A Bíblia diz que ele não conseguiu fazer, a Bíblia diz assim, fez ali poucos milagres, vamos dizer assim, gatos pingados, porque onde ele ia era multidões de pessoas que eram curadas. E lá diz assim, acho que é em Marcos que fala, que era na própria terra dele, fez ali poucos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Jesus volta na sua terra, aí por isso que ele falou, olha, quão difícil será o profeta ter honra na sua casa. Jesus falou isso. Aí eles olhavam para Jesus, sabe o que eles falaram? Quando ele voltou na sua terra? Mas você não é o carpinteiro lá? Ei, você não era aquele que fazia a casa? Mas o que virou agora? O que está fazendo? Por causa dessa incredulidade, eles não foram abençoados. Mas Jesus nunca desanimou, deixou de fazer, ou falou, não, seu caso aí é impossível. Irmãos, olha como Jesus vê as batalhas na nossa vida. Jesus chegou naquele homem, há 38 anos sentado à beira de um poço, ali era um local de milagres, sim, porque via um anjo ali em certo momento, não avisava, mexia aquela água, era algo que acontecia divino, e o primeiro que entrava naquele poço era curado. E o homem há 38 anos paralítico, não sei se ele estava há 38 anos ali na beira daquele poço, mas ele estava ali há muito tempo, já há 38 anos paralítico. Aí Jesus chega na beira daquele poço, andando, olha, vê aquele homem, o que você está fazendo aí, amigo? Senhor, quem poderá me ajudar? Mas o que está acontecendo? Olha, quando a água mexe, e quando eu vou para entrar no poço, vem outro e pula no meu lugar, e eu não consigo, estou há 38 anos nessa situação. Jesus poderia ter chegado lá, coitadinho, passado a mão na cabeça, que pena, né? Mas fazer o quê? Toma uma moeda, Deus te abençoe. Foi assim que Jesus fez? Jesus olhou para ele,
Falou, ninguém te joga ali naquela água. Irmãos, mas será que todos que estavam ali, passavam a noite em volta daquele poço, com alguma enfermidade, uma lepra, qualquer doença incurável? Será que, mas eu fico colocando, está amarrado, se eu tivesse ali com a doença, você ia se preocupar em jogar o outro ou você ia pular no poço? Você ia pular onde? No poço, irmão. E ele era paralítico, imagina. Não tinha cadeira de roda, não tinha a dificuldade, era uma maca que carregava, colocaram ele lá, ou seja, colocava de dia, pegava à noite, não sei como que era, mas não tinha tempo, ficava muita gente ali. Aí Jesus olha para ele, só para você entender aqui a situação, Jesus olha para ele e fala, pega a sua cama, levanta-te daí, coloca ela nas costas e some daqui. Jesus não fez nem oração por ele, ele pegou ali, se levantou, pegou aquela cama que era como se fosse uma maca ali, colocou nas costas e o homem sumiu no mundo, irmãos. Saiu correndo. E era sábado ainda. Aí encontrou uns perturbados aí que, Ei, rapaz, o que você está fazendo carregando essa cama? Hoje é sábado, não pode carregar, não pode tomar banho, não pode escovar o dente, não pode fazer nada. Ele olhou para aquele povo e falou, eu não quero nem saber, meu amigo. Você não sabe quem que é eu estou há 38 anos nessa situação, agora você vem falar para mim não carrega a cama? Eu carrego a cama, carrego o colchão, carrego tudo. E quem fez isso com você? Sei lá, um homem lá, um tal de Jesus lá na beira do poço, e foi embora para sua casa, naquela alegria. Aí no outro dia Jesus encontrou ele no templo, ele nem sabia quem era Jesus. Aí Jesus falou, vai-te, não peque mais, para que não suceda coisa pior, hein? Aí que ele entendeu, falou, esse é o Jesus que me curou, esse é o Jesus que me abençoou. Mas o que eu quero que você entenda? Não existe nada impossível para Deus. Jesus pode curar, Jesus pode transformar. O sacrifício que Jesus fez na cruz, que nós vamos lembrar daqui a pouco, foi para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Não é com doença, com miséria. Agora, qual voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Jezabel que te ameaça? Ou você está ouvindo a voz de Jesus? O qual Deus falou, esse é o meu filho amado, a ele escutai. Aí vem Satanás querer falar com você. E Satanás, eu não tenho que ouvir você. Eu tenho que ouvir quem? Jesus. Aí eu vou para a palavra. Agora eu tenho que ir para a palavra. Jesus venceu Satanás ali em Mateus 4, que fala, quando Jesus saiu do deserto, foi tentado, saiu do batismo, foi ao deserto ser tentado pelo diabo, ele venceu o diabo com a palavra. Aí o diabo veio querer falar, você não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus respondeu? Respondeu a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali ele estava ouvindo quem? A voz de Deus. E a voz de Satanás entrou aqui e saiu aqui. Olha, a tua palavra não diz, usando a própria palavra, olha como Satanás é astuto, que os anjos vão te segurar, lança-te daqui, você não cairá. Ele falou, arreda-te daqui, Satanás, some da minha frente. Ou seja, esse é o meu filho amado, escutai. Não escuta a voz de Deus, não fica escutando barulho, tempestade, fogo. Não, é fogo, pastor, fogo. Eu quero é a voz de Deus. A voz de Deus é mansa e suave. A voz de Deus, ela fala aqui, dentro do nosso coração. Não é nem aqui. Aqui nós só ouvimos o que o pastor prega, o que eu prego, você ouve. Mas Deus fala aqui, Deus fala dentro do seu coração. Aquela voz suave e mansa. Pastor, eu estava achando que eu estava ficando louco. Não, é a voz de Deus que está falando com você. Deus fala ao nosso coração. O Espírito Santo falou com você, convenceu você aqui, no seu coração. Não é alguém falando, martelando, não faz isso, não, para de beber, para de fumar, isso aí perturba a pessoa. Agora, quando o Espírito Santo convence a pessoa, dentro da pessoa ela fala, isso não faz parte mais de mim, eu vou parar com esse negócio. Mas o que aconteceu? Não sei, alguma coisa está me falando que eu não posso mais continuar. Essa é a voz do Espírito Santo. A voz de Deus é mansa, ela é suave. Ela não está no meio da bagunça, da gritaria, não, a voz de Deus, ela é na palavra. Deus fala, Deus responde através da palavra. Um culto como esse, irmãos, Deus resolve muitas coisas na sua vida. Uma reunião como essa, uma palavra como essa, Deus fala tanta coisa ao seu coração. O pastor está pregando, está passando um filme na sua cabeça. Deus está te levando em todas as áreas da sua vida.
pastor não está pregando só cura. Deus está te levando na prosperidade, Deus está te mostrando seus filhos, Deus está te mostrando sua vida profissional, Deus está te mostrando a sua saúde, Deus está te mostrando tudo na sua vida. É como se Deus tivesse pegado você, levado você para fazer um tour, passear pela sua própria vida. E a palavra faz isso, porque a Bíblia diz que ela é viva, ela é eficaz, e tudo que é vivo se mexe, se move, e a palavra ela se mexe, ela se move. Se amanhã eu pregar essa mesma mensagem, Deus dá outra direção para nós, porque ela é viva, e a Bíblia diz que ela tem poder de penetrar em juntas e medulas, lá no íntimo do seu coração, onde ninguém sabe, ninguém conhece, mas a palavra de Deus penetra no nosso coração. Isso é voz de quem? Voz de Deus. Esquece o barulho, esquece a tempestade, você não vai conseguir ouvir Deus. Deixa tudo isso passar. E a voz de Deus é mansa e suave e fala ao nosso coração. Nunca se esqueça desse versículo. Esse é o meu filho amado. Quem que é o filho amado? Jesus. A ele escutai. Quem você tem ouvido, irmãos? Quem você tem dado ouvido? Ai, pastor, mas falaram de mim, falaram. Escuta a voz de Deus. Para de dar ouvidos a Jezabel. Porque senão você vai temer, você vai ficar com medo, daqui a pouco você vai fazer a oração do medo. Deus, não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida, eu não aguento mais. Irmãos, eu não sei até onde eu tenho que caminhar. Você não sabe até onde você tem que caminhar. Mas se Deus te deu essa palavra, te deu esse alimento para você hoje, às vezes Deus não fez o que você pediu nesta noite. Deus te deu alimento. Fez igual Elias. Falou, a única coisa que eu quero que você faça, meu filho e minha filha, é continue caminhando. Só isso que eu quero. Porque você vai chegar aonde eu quero. Seja na terra prometida, seja na bênção, não importa. Mas se Deus não fez o que você pediu hoje, se Ele te deu só pão e água para você continuar, pegue esse alimento, coma, beba e coloca a perninha na estrada, como se diz. Caminhe com Jesus, porque você verá as bênçãos sobre a sua vida. Amém?